programa da tarde. E a gente começa com essa, né? Com Antônia Fontinelli, que foi condenada a 3 anos em regime semiaberto por Clara Castanho. E aí, minha gente, o que aconteceu, né? A gente já se deparou com essa notícia na internet nesse final de semana, uma bomba realmente. É isso, viu, Su? Olha, você falou aqui antes de começar o programa e eu amei. Vou usar essa frase. Gente, quem fala o que quer, ouve o que não quer, viu? E dessa vez, Antônia Fontinelli ouviu. Mas será o que aconteceu para Antônia Fontinelli estar em maus bocados, né, minha gente? A gente comentou, e sempre que a gente traz assuntos da Antônia Fontinelli aqui, a gente adora ressaltar o fato de praticamente uma vez, 2, 3 vezes por semana, ela abrir uma live à noite na rede social dela e sair esculhambando, como a gente diz aqui no Piauí, xingando alguém, criticando alguém, daquela maneira totalmente sem classe que a Antônia sempre faz, né? Na época que a Clara Castanho tinha surgido na mídia com essa história, no qual ela teve que realmente entregar o filho dela para adoção, filho esse fruto de um estupro, a Antônia Fontinelli, que parece que tem muito tempo livre, claro que não poderia deixar de se meter e acabou não só se metendo totalmente na história, como também, minha gente, entrando em maus bocados, porque agora, Su, ela foi condenada, gente, exatamente. Antônia Fontinelli condenada por ter falado de maneira completamente equivocada sobre o estupro que a Clara Castanho, ela que é atriz, acabou sofrendo, que acabou, inclusive, resultando no seu filho sendo entregue para adoção. Não só a Antônia Fontinelli, mas outra influencer também, que estava fazendo parte de toda a ação, acabaram sendo condenadas de forma, claro, muito justa. A Adriana Capaz, que é a Adri Paz, na época foi condenada, participou, né, de tudo na época, ela foi condenada a 1 ano, 9 meses e 22 dias. A Antônia Fontinelli, por sua vez, também está condenada e ela não, apesar da atriz não querer tornar tudo público, né, a própria Antônia Fontinelli acabou falando demais do assunto sem ter realmente noção da gravidade dessa situação, viu? A Clara Castanho vence mais essa na justiça, vence também outra situação relacionada à influencer Adri Paz, que também falou sobre o assunto na época, e a Antônia Fontinelli está condenada a pagar R$50 mil, além de também manter aí, não ter direito a algumas coisas em especial, uma pena restritiva de direitos. Vale lembrar, gente, que tudo isso aconteceu esse início desse processo ainda em 2022, no meio mesmo da polêmica. E uma coisa que me deixou muito de orelha em pé é que a Antônia Fontinelli já acumula 9 anotações por delitos contra honra, inclusive processos que estão na justiça citando o desvio de caráter de Antônia Fontinelli, ou seja, pode ser sim que tenham muito mais aí acusações por vir, muito mais penas para Antônia Fontinelli se ela continuar falando demais, se metendo onde não é chamada, viu, Suiane? Que coisa. Viu, Marisa? Vale lembrar que não só a Antônia Fontinelli, mas outras influenciadoras, junto com o jornalista Léo Dias, né, que também se envolveram nessa história da Clara Castanho, quando a atriz se sentiu aí forçada e ia ter que revelar em público o caso do estupro, né? Então ela se sentiu obrigada, se sentiu forçada depois que as influenciadoras, a influenciadora como a Antônia Fontinelli junto com o jornalista Léo Dias, deram publicamente a notícia. E parece, Marisa, de que a Fontinelli não tá nem aí para essa pena, não tá nem aí para essa decisão não, viu? Porque até agora, ela que tá sempre ali se colocando à disposição das redes sociais, respondendo tudo que aparece, até mesmo batendo o bedelho quando não é chamada. Desde quando saiu essa sentença, ela não se manifestou ainda em suas redes sociais, né? Na época, inclusive, ela chegou até a tentar mudar o foco da situação, falando não só em juízo, mas falando mesmo para toda a sociedade que o foco deveria ser o estuprador e não ela, que ela não deveria ser condenada, mas sim o estuprador, que a gente deveria ir para cima do estuprador. Só que a gente está num país livre, mas ninguém pode sair falando o que quer e ainda mais expor uma situação tão dolorosa quanto essa que a Clara passou. E ainda tem mais, viu? Porque em áudios que circulam nas redes sociais, ainda em junho deste ano, circularam áudios aí da Fontinelli falando sobre a gravidez da Clara Castanho, né? Ela dizia até o seguinte nesses áudios: eu acho que mataram a criança. Eu não acho não, eu não acho que deram. Pergunta para Clara Castanho, cadê a criança?
porque você não vai estar inventando nenhuma história, né? Então, assim, ela chegou a comentar depois do episódio, de tudo que a Clara passou. O próprio jornalista Léo Dias veio a público pedir desculpas pelo acontecido, né? Se colocou no lugar da atriz e tudo, mas a Fontinelli parece que, tipo assim, ela não tá nem aí com o que estão sentindo, que vale a resposta dela, o que ela tá pensando, e continuou falando, mesmo ainda agora, em 2024, quando o processo já estava rolando, né, Mai? Percebe que, desde quando aconteceu esse episódio aí com a Clara Castanho, o Léo Dias mudou o comportamento. Total, a gente percebe, notoriamente. Quando ele vai dar alguma notícia assim, muito pesada, que envolve algo muito sério, ele procura a pessoa primeiro, pergunta se dá certo, se não dá, se pode dar, se não pode. Alguns, inclusive, ele não dá, como ele disse também durante a entrevista ao programa da Virgínia, no último sábado que ele esteve, ele disse que já segurou, sim, muita informação, porque a pessoa chegou a pedir para ele não dar. Então, ele realmente não deu. Então, depois que aconteceu esse caso da Clara Castanho, a gente vê uma mudança totalmente de comportamento do Léo Dias, o que não aconteceu com a Antônia, né? Ela segue falando, totalmente nem aí para decisões da justiça, inclusive, como a Suiane acabou de trazer, querendo se meter onde não é chamada, perguntando sobre cadê a criança, mandando perguntar para Clara Castanho. Então, ela realmente não aprendeu em nada com relação a isso. E até em relação a isso que você falou do Léo Dias, Mai, é muito notório. A gente viu há pouco tempo com o caso da Isa, onde ele entrou em contato, a Isa no estado grávida, né, naquele estado mais, como é que eu posso dizer, mais vulnerável e sensível. Ele primeiro foi atrás da Isa para depois poder dar informação. Então, ter esse cuidado, ter essa sensibilidade também é um papel do jornalista quando se trata, né, de outras coisas, em outras circunstâncias. Nem tudo a gente pode sair falando como a gente pensa, né, Marisa? Sim, gente, mas esse tipo de decisão é extremamente importante, realmente, para que se mantenha a liberdade, a saúde mental das pessoas, para que as pessoas não saiam falando o que quer. Inclusive, vale lembrar, gente, que na época a Clara Castanho só teve que vir à tona porque uma pessoa da equipe médica que participou do procedimento no qual ela foi ter o bebê, né, a Clara Castanho, no hospital, acabou vazando a história para o jornalista Léo Dias. Então, decisões como essa sobre a Antônia Fontinelli e também decisões como a maior pena de racismo para a socialite Day McCarthy com relação à filha Titi, né, do Bruno Gagliasso e Giovanna Bank, fazem toda a diferença para que as pessoas possam compreender que a internet não é terra sem lei, tá, gente? Mundo de fofoca é assim. Você falou, você tem que arcar com aquilo que você diz. É isso. E quais são os próximos passos? Agora que a influenciadora já foi condenada há 3 anos, né? Há 3 anos e alguma coisa, se eu não me engano. 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses, né, em regime semi-aberto. E agora, o que acontece? O que a gente pode esperar, Marisa? Ela pode também recorrer de toda a situação, né? A gente está falando da justiça brasileira. Ela é uma justiça que tem sim a pena vai ser cumprida, mas ela também tem esse direito de recorrer, então ainda tem muita água para rolar, mas ela já inicia aí em maus bocados, viu, Suiane? É isso, vamos ficar acompanhando aí todo esse caso, ainda envolvendo o caso de estupro aí de Clara Castanho, né? E olha, outra entrevista que caiu como cortes aí na internet, que deu muito o que falar nas redes sociais nesse